Quando a empresa do milionário quase vai à falência, a mulher da roça tem a solução. Carlos Passos, CEO de uma das maiores empresas de tecnologia do Brasil, sentia seu mundo desmoronar. Em uma manhã ensolarada, ele se via cercado por gráficos vermelhos, e-mails de investidores furiosos e uma pressão insuportável. A crise financeira tinha chegado, cortando os lucros como uma faca afiada. O palácio de vidro que era sua sede agora era um labirinto de desespero e solidão. Ele andava de um lado para o outro, o coração acelerado, como se estivesse em uma corrida contra o tempo para salvar não apenas a empresa, mas sua própria reputação. O telefone tocava incessantemente, mas Carlos ignorava. O peso da responsabilidade o sufocava. Enquanto isso, uma nova figura entrava em cena. Maria, uma jovem mulher simples do campo, retornou à cidade após a morte de sua avó. Ainda vestida com suas roupas de trabalho, ela trazia uma conexão com a terra que ninguém mais parecia ter. Seus olhos brilhantes, cheios de sabedoria acumulada nas práticas de cultivo sustentável, contrastavam com a frieza do ambiente corporativo. O que ela sabia sobre a vida era algo que Carlos, em sua realidade tecnológica, havia esquecido. Em uma série de reuniões impiedosas, Maria apareceu como uma sombra. Ela falava sobre métodos de cultivo que poderiam revitalizar o solo e, com isso, trazer novidade às operações da empresa de Carlos. Agricultura sustentável não é uma moda, é um caminho, dizia ela, a voz suave, mas cheia de convicção. Carlos a ouviu entre uma respiração e outra, incapaz de ver além de seus próprios projetos inovadores. Sustentabilidade? Isso é coisa de quem não tem visão, pensou, mas algo instintivamente o atraiu para suas ideias. Quando um executivo ambicioso, Renato, percebeu a potencial ameaça que Maria representava, ele começou a agir. Seus olhos cheios de ganância brilhavam quando ele falava. Pobre garota, não sabe o que está fazendo, murmurava ele para si mesmo, arquitetando planos para sabotar a jovem do campo. Ele via em Maria uma chance de pressionar Carlos, de recuperar o controle que sentia escorregar por entre seus dedos. As reuniões tornaram-se um campo de batalha. Carlos, dividido entre o mundo tecnológico que o fez milionário e as raízes que Maria representava. A revelação distraiu Carlos. Maria revelou que seu avô fora um dos primeiros investidores de sua empresa. O que isso significava? O choque o atingiu como um raio. Você está me dizendo que somos um pouco de família? Ele questionou, atordoado. A conexão parecia um fio tênue em meio à tempestade que se aproximava. Os dias passaram e a tensão cresceu. Carlos começou a ver o mundo por outro prisma, sentindo uma faísca de esperança que nunca havia experimentado. Poderíamos fazer algo diferente, pensava ele, enquanto Maria o encorajava a olhar para o futuro. O amor deles começou a florescer, mas, ao mesmo tempo, um conflito feroz se instalava. O relógio estava correndo e a pressão de Renato apenas aumentava. E assim, entre a avalanche de desafios e a revelação de laços familiares, Carlos se via diante de uma encruzilhada. Seguir a tradição que o levou ao sucesso ou abraçar um novo caminho que poderia salvar não apenas sua empresa, mas sua alma. O peso dessa dúvida o paralisava. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Os dias continuavam a passar
e a tensão entre Carlos e Maria aumentava. Carlos, dividido entre manter a empresa nas mãos da tecnologia e o novo caminho promissor que Maria oferecia, sentia a pressão crescer. O amor que nasceu entre os dois era palpável, mas a sombra de Renato se tornava cada vez mais ameaçadora. Ele não estava disposto a deixar que Maria interferisse em seus planos de tomada de poder. Certa manhã, enquanto o escritório fervilhava com atividades, um alvoroço repentino quebrou a rotina. Carlos estava em uma reunião quando um grito irrompeu do corredor. Fogo, fogo! A energia do ambiente mudou instantaneamente. Gritos, devagar, transformaram-se em pânico. Carlos, o coração disparado, pôs-se de pé. Ele viu Renato esbaforido correndo na direção oposta. É uma distração, rede de incêndio ativada, pensou. Porém, antes que pudesse alcançá-lo, uma fumaça espessa começou a invadir o andar. Ele começou a empurrar os empregados para fora da sala, instando todos a se agacharem, enquanto a visão se tornava turva. O desespero tomou conta. Maria? Onde estava Maria? Ele a encontrou na cozinha, seus olhos grandes transparecendo um medo profundo. Ela agitava as mãos, tentando ajudar a controlar o caos. Ambas as chamas e os gritos eram uma sinfonia de horror. Quando seus olhares se encontraram, uma onda de alívio passou por ele. Estamos juntos. Vamos sair, ele disse, puxando-a pela mão. Mas quando se voltaram para a saída, algo inesperado aconteceu. Uma explosão, não longe. Fez o chão tremer sob os pés deles. Os dois caíram, atordoados. Carlos ouviu gritos despedaçantes e, em questão de segundos, as luzes se apagaram. No meio daquele tumulto, uma sensação estranha começou a se formar. O cheiro de fumaça e o pânico pareciam intensificar algo mais profundo. Era como se uma porta tivesse se abrido, e vozes sussurravam em sua mente. A verdade está mais perto do que você imagina. Em meio ao caos, Carlos notou algo caindo dos bolsos de Renato enquanto ele tentava escapar. Um pequeno dispositivo brilhando misteriosamente. Um pendrive. Carlos, mesmo no meio da confusão, sentiu que deveria pegar aquele objeto. É a chave, pensou. Ele se arrastou, esticando a mão, e o pegou. Maria olhou para ele confusa, mas não houve tempo para explicações. Eles precisavam sair. Finalmente, eles lograram sair do prédio, ofegantes e encharcados de fumaça. O chão estava cheio de pessoas assustadas, olhares perdidos. Mas ao olhar para Maria, Carlos percebeu um deslize nas expressões dela. Havia algo mais. Algo que dizia que as chamas podiam ter revelado muito mais do que apenas pânico. Carlos, ela começou, a voz tremendo. Eu preciso te contar sobre meu avô. Ele não era apenas um fazendeiro. As sirenes soaram ao longe, mas Carlos não ouvia. Ele estava em outra batida, e a sensação de um segredo se desvelando estava no ar. Ele precisava saber o que Maria tinha a dizer. Enquanto o pânico se dissipava, o verdadeiro estopim da explosão se tornava claro. Não era apenas um incêndio. Era uma oportunidade para revelações que poderiam mudar tudo. Um ruído cortou a noite e ressoou nos corações. O que você realmente sabe sobre sua família e nosso futuro? Agora, no silêncio agitado, a única coisa que Carlos conseguia pensar era: até onde essas chamas o levariam? Carlos, Maria começou, a voz tremendo. Eu preciso te contar sobre meu avô. Ele não era apenas um fazendeiro. O pânico ao redor deles parecia distante, como se tudo tivesse sumido. Carlos estava prestes a perguntar o que ela queria dizer, mas antes que pudesse abrir a boca, uma explosão muito mais potente irrompeu nas proximidades. O chão tremeu, quase como um rugido de uma fera enfurecida. Carlos segurou Maria com força, e eles foram jogados para o lado, caindo sobre o asfalto quente e quebrado. Quando conseguiram se levantar, a fumaça enchia o ar, e a multidão em volta
começou a entrar em desespero novamente. Mas o que fez Carlos prender a respiração foi um estrondo súbito. Ele se virou e, em meio ao caos, viu Renato saindo do prédio, coberto de sujeira e com uma expressão que Carlos nunca tinha visto antes. Havia um frenesi em seu olhar, como se ele estivesse prestes a explodir de raiva. "Carlos, você não sabe o que está acontecendo!" Renato gritou, e a urgência em sua voz fez o coração de Carlos acelerar. Ele se aproximou, quase ofegante. "Foi tudo um plano. Maria, ela não é quem você pensa que é." O mundo ao seu redor parecia girar. "O que você está dizendo, Renato? Pare de falar!" Carlos retrucou, sentindo um nó se apertar na garganta. "Ela é uma intrusa. Tudo isso é uma armadilha. O avô dela, ele era um narcotraficante. E ele tinha um acordo com a sua empresa." Renato falava rápido, cada palavra cortando como uma faca. Maria olhou para Carlos, seus grandes olhos cheios de confusão e dor. "Não, não é verdade, Carlos. Meu avô era um homem sábio e respeitado na comunidade. Sua voz falhou, mas Carlos não conseguiu tirar os olhos de Renato. A revelação a deixara visivelmente abalada. "Você acredita nele?" Maria quase gritou, quase implorando. "Quem sou eu para acreditar em você agora? A sua vida está cercada de segredos. Você nunca me contou, Maria." O desespero começou a tomar conta dele. "Esses segredos não são sobre mim, Carlos. Sim, sobre coisas que aconteceram há muito tempo. Fui criada longe disso. Eu só voltei para ajudar a minha família." As lágrimas correram pelo rosto dela, e Carlos sentiu seu coração pesar. "Vocês dois, chega!" Renato interrompeu, batendo os punhos nas pernas, como se quisesse agitar a situação. A sua avó não só estava associada a esse mundo nas sombras, como eles ainda estão por aqui. E eles não vão deixar você escapar sem consequências. "Como você sabe disso?" Carlos indagou, embora uma parte dele hesitasse em ouvir a resposta. "Eu estava investigando." Olhando para o fundo do que esse incêndio realmente era. "Todos nós estamos em perigo. Você se achou tão seguro no seu palácio de vidro que não percebeu que está cercado por inimigos." Renato empurrou Carlos para trás, gesticulando nervosamente. Mas antes que Carlos pudesse reagir, um grito cortante ecoou em meio à multidão. "Ele está aqui!" As pessoas começaram a se mover, algumas correndo em pânico. Carlos virou-se rapidamente e, entre a confusão, viu uma sombra se aproximando. Uma figura familiar, mas não bem-vinda. "O que você está fazendo aqui?" Carlos perguntou, a voz carregada de incredulidade. Era um homem, um velho conhecido de seu passado. Alguém que ele pensou ter deixado para trás. "Estou aqui para resolver isso, Carlos. Esse é o seu último aviso." A afirmação foi como um tiro no escuro. Carlos sentiu a adrenalina subir. "O último aviso? Você não entende. Está tudo desmoronando." "Estou tentando salvar minha empresa e a vida de Maria. O que você quer de mim?" A pressão em seu peito era quase insuportável. O homem apenas sorriu, um sorriso frio e calculado. "Quer saber de uma coisa? Às vezes, os laços mais fortes são feitos do lado errado da lei." Maria segurou a mão de Carlos, seu toque quente em contraste com o frio que invadia sua espinha. O tempo parecia ter parado enquanto a realidade caía como uma avalanche sobre eles. No meio do caos, Carlos percebeu. Tudo o que ele acreditava estar sob controle estava desmoronando. Aguentando a mão de Maria, ele sabia que tinha que escolher, acreditar nela ou ir atrás da verdade que a sombra trouxe à tona. "Carlos," ela sussurrou, "o que vamos fazer agora?" A pergunta ecoou na mente dele, fazendo estremecer seu coração. Naquele momento, ele percebeu que estava prestes a mergulhar em uma batalha onde nada seria como antes. Ele precisava de respostas, mas as chamas da incerteza estavam cada vez mais altas, prestes a consumir tudo. "Carlos," Maria começou, a voz tremendo, "eu preciso te contar sobre meu avô. Ele não era apenas um fazendeiro.
O pânico ao redor deles parecia distante, como se tudo tivesse sumido. Carlos estava prestes a perguntar o que ela queria dizer, mas, antes que pudesse abrir a boca, uma explosão muito mais potente rompeu nas proximidades. O chão tremeu, quase como um rugido de uma fera enfurecida. Carlos segurou Maria com força, e eles foram jogados para o lado, caindo sobre o asfalto quente e quebrado. A fumaça subia, pinicando seus olhos, enquanto a multidão começava a entrar em pânico novamente. Mas o que fez Carlos prender a respiração foi o que surgiu entre os destroços. Uma figura, uma mulher, emergiu das sombras do incêndio. Era uma mulher que Carlos reconheceu imediatamente. Mãe, seu coração disparou, quase parando. A mulher, embora muito mais velha, tinha os mesmos traços de Carlos. O que você está fazendo aqui? A pergunta escapuliu da boca dele, enquanto sua mente tentava processar a cena surreal diante dele. Ela olhou em volta, seus olhos brilhando com uma intensidade que ele nunca tinha visto. Eu precisei te encontrar, Carlos. Estou aqui para te salvar. O jeito como ela disse isso fez seu estômago revirar. Salvar? Ele repetiu, incrédulo. Você estava morta. Ela se aproximou, uma fumaça espessa rodeando. Eu sei que você não quer acreditar, mas a verdade é muito mais complexa. E tudo isso, a empresa, o incêndio, tem a ver comigo. Carlos piscou confuso. A cada palavra que ela dizia, mais perguntas surgiam. Tem a ver com você? O que você quer dizer? Renato, ainda por perto, olhava para eles, a expressão entre choque e ceticismo. Isso não pode ser real. Não pode. Ele balançou a cabeça, tentando entender. A mulher virou-se para Renato, seus olhos lançando faíscas. Você não sabe o que está envolvido, garoto. Não está preparado para essa verdade. Em seguida, voltou-se para Carlos. A emoção em seus olhos causava um nó na garganta dele. Guardei segredos por muito tempo. Segredos que colocaram todos nós em perigo. Por que você nunca voltou? Por quê? Não me contou a verdade. Carlos estava quase gritando agora. O medo e a confusão transbordando. Porque eu tinha que te proteger. Meu passado, o que fizemos? A voz dela hesitou, como se as palavras pudessem chamar um demônio que ela tentava manter escondido. Seu avô não era apenas um agricultor, como você pensava. Ele estava envolvido em algo maior, muito maior do que a agricultura. Um silêncio caiu sobre eles, pesado, como se o ar fosse denso demais para respirar. Mas isso não faz sentido. O que isso tem a ver com minha vida agora, com a empresa? Carlos se sentia perdido. O chão embaixo dele parecia se abrir, e a verdade que sua mãe estava prestes a revelar poderia desmoronar tudo. A mulher se aproximou ainda mais, quase sussurrando. Você sempre foi o plano. Dele, a chave, ela é parte disso também. Maria olhou entre Carlos e a mulher, a confusão em seu rosto agora misturada com uma centelha de reconhecimento. Eu não sei o que você está dizendo, ela murmurou. Que plano? Essa cidade, essa empresa, tudo o que você construiu não é só sucesso. Alguém poderia estar prestes a repetir os mesmos erros. O grito de uma sirene cortou o ar, mas não era suficiente para barrar a onda de emoções que se seguia. Enquanto Carlos tentava processar tudo, um homem surgiu, com um olhar furioso, aparentemente vindo do incêndio. Ele carregava um dispositivo, algo como um controle remoto, e os olhos dele estavam fixos em Carlos e em sua mãe. Você não deveria ter voltado. O jogo acabou. Quem é você? Carlos gritou, seu coração batendo forte, a adrenalina subindo. A mulher ao seu lado segurou seu braço, um gesto de proteção. Mas Carlos já se sentia preso em um labirinto de incertezas. Ele olhou de volta para Maria, que também estava em choque. Acho que acabei de entrar em uma armadilha. A frase escapuliu dos lábios dele, como um eco de desespero. E antes que pudesse perceber tudo o que acreditava saber sobre sua vida,
começou a desmoronar. A verdade sobre seu passado estava se revelando em chamas, prestes a consumir tudo o que ele tinha construído. Você precisa decidir, Carlos. Agora! A mulher gritou. E a urgência em suas palavras reverberou por seu ser. Ele sabia que a resposta que escolhesse mudaria tudo. Mas como fazer tal escolha quando as chamas da verdade estavam tão próximas? E o que mais havia escondido, na escuridão daquele incêndio? Carlos estava paralisado. As palavras da mãe ecoavam em sua mente, mas a urgência do momento não permitia que ele se perdesse em confusões. O homem que se aproximava com o controle remoto tinha um olhar penetrante, uma expressão de triunfo. Isso é um jogo para você? Ele rosnou, o desprezo evidente. Você não sabe o que está prestes a acontecer. Maria segurou a mão de Carlos, seus dedos frios. Carlos, o que ele quer? Sua voz estava tremendo. Ele não tinha resposta. O pânico se espalhava ao redor deles como um incêndio, e o tempo parecia se arrastar, enquanto a tensão aumentava. A mulher ao seu lado, sua mãe, olhava com intensidade, como se dissesse que a verdade estava mais próxima do que nunca. Por favor, confie em mim, ela implorou. Carlos estava lutando contra o turbilhão de emoções que o dominava. Ele queria acreditar nela, mas a confusão e a desconfiança eram como um veneno em seu coração. Então o homem do controle remoto sorriu, um sorriso que gelou os ossos de Carlos. Você acha que essa revelação é um presente? Você está prestes a perder tudo, Carlos. E eu vou me divertir muito com isso. Com um movimento rápido, ele pressionou um botão. Uma explosão ensurdecedora fez a terra tremer. Carlos se encolheu, o pânico transformando seu corpo em pura adrenalina. A fumaça subiu mais uma vez e o caos reinou absoluto. Ele tentou proteger Maria, mas a cena diante deles se desenrolava como um filme de terror. Quando a poeira começou a sentar, algo chocante aconteceu. Da fumaça surgiu Renato, ofegante, mas não estava sozinho. Ao lado dele estava outra figura, uma mulher. Não era uma estranha, era a irmã de Carlos. Isabela, ele a chamou, atônito, coração disparado. O rosto dela estava pálido, marcado pelo terror. Você não deveria estar aqui. Eu precisava te encontrar, Carlos. Isabela gritou, sua voz se perdendo na confusão ao redor. A verdade sobre nossa família. Talvez você nunca devesse ter conhecido. A descrição de sua expressão misturava desespero e culpa. Renato olhou rapidamente entre Carlos e Isabela, como se uma ideia aterradora começasse a se formar em sua mente. O que você tem a ver com isso? Ele questionou, enfurecido. Vocês são uma família de mentirosos. O olhar de Isabela endureceu. Você não sabe, Renato. Nunca soube das conexões, das alianças obscuras. A declaração fez o sangue de Carlos ferver. O que você está dizendo? O plano do nosso avô era mantê-los em segurança, mas não tudo era o que parecia, e por causa de você. Isabela hesitou, um nó na garganta. Eu não posso deixar isso acontecer de novo. Carlos estava em choque. O que você quer dizer com de novo? Justamente, quando Isabela parecia prestes a revelar a verdade, o homem com o controle remoto riu. Vocês não têm ideia do que estão lidando. Vou deixar vocês no escuro para sempre. E com isso, ele pressionou outro botão. Nesse instante, uma luz ofuscante cortou a fumaça e os rumores de pânico aumentaram no ar. Carlos, Maria e Isabela foram cercados por uma onda de calor que não vinha apenas do incêndio. Era como se o próprio chão estivesse se abrindo, revelando um abismo de segredos enterrados. Logo, todos se viraram para ver o que estava acontecendo. E a verdade mais devastadora não estava nas chamas, mas nos rostos ao seu redor. Carlos percebeu que Renato não era apenas um rival, ele era um agente infiltrado em sua vida. E Isabela, ela era mais do que uma irmã distante. Era uma peça-chave em um jogo que ele nunca quis jogar. Vamos acabar com tudo isso,
disse Isabela, seu olhar determinado, e você vai se sentir traído ao descobrir a verdade que vem atrás de tudo isso. O impacto da revelação fez o coração de Carlos afundar. Ele estava prestes a perder não só Maria, mas sua própria identidade. Com a luz piscando e a fumaça se espalhando, Carlos percebeu que o que estava em jogo não era mais apenas uma empresa ou um relacionamento. Era sua vida, sua história, e estava prestes a entrar em um turbilhão que poderia ser fatal. Como ele poderia confiar em qualquer um? Carlos, o que vamos fazer agora? A voz de Maria era de puro desespero. E no meio de todo o caos, ele ainda não tinha respostas. Apenas perguntas, e uma cada vez mais larga cratera de incertezas se formava sob seus pés. Carlos estava paralisado. As palavras da mãe ecoavam em sua mente, mas a urgência do momento não permitia que ele se perdesse em confusões. O homem que se aproximava com o controle remoto tinha um olhar penetrante, uma expressão de triunfo. Isso é um jogo para você, ele rosnou, o desprezo evidente. Você não sabe o que está prestes a acontecer. Maria segurou a mão de Carlos, seus dedos frios. Carlos, o que ele quer? Sua voz estava tremendo. Ele não tinha resposta. O pânico se espalhava ao redor deles como um incêndio, e o tempo parecia se arrastar enquanto a tensão aumentava. A mulher ao seu lado, sua mãe, olhava com intensidade, como se dissesse que a verdade estava mais próxima do que nunca. Por favor, confie em mim, ela implorou. Carlos estava lutando contra o turbilhão de emoções que o dominava. Ele queria acreditar nela, mas a confusão e a desconfiança eram como um veneno em seu coração. Então, o homem do controle remoto sorriu, um sorriso que gelou os ossos de Carlos. Você acha que essa revelação é um presente? Você está prestes a perder tudo, Carlos, e eu vou me divertir muito com isso. Com um movimento rápido, ele pressionou um botão. Uma explosão ensurdecedora fez a terra tremer. Carlos se encolheu, o pânico transformando seu corpo em pura adrenalina. A fumaça subiu mais uma vez, e o caos reinou absoluto. Ele tentou proteger Maria, mas a cena diante deles se desenrolava como um filme de terror. Quando a poeira começou a assentar, algo chocante aconteceu. Da fumaça surgiu Renato, ofegante, mas não estava sozinho. Ao lado dele estava outra figura, uma mulher. Não era uma estranha. Era a irmã de Carlos. Isabela, ele a chamou, atônito, o coração disparado. O rosto dela estava pálido, marcado pelo terror. Você não deveria estar aqui. Eu precisava te encontrar, Carlos. Isabela gritou, sua voz se perdendo na confusão ao redor. A verdade sobre nossa família. Talvez você nunca devesse ter conhecido. A descrição de sua expressão misturava desespero e culpa. Renato olhou rapidamente entre Carlos e Isabela, como se uma ideia aterradora começasse a se formar em sua mente. O que você tem a ver com isso? Ele questionou, enfurecido. Vocês são uma família de mentirosos. O olhar de Isabela endureceu. Você não sabe, Renato. Nunca soube das conexões, das alianças obscuras. A declaração fez o sangue de Carlos ferver. O que você está dizendo? O plano do nosso avô era mantê-los em segurança. Mas não tudo era o que parecia, e por causa de você. Isabela hesitou, um nó na garganta. Eu não posso deixar isso acontecer de novo. Carlos estava em choque. O que você quer? Justamente quando Isabela parecia prestes a revelar a verdade, o homem com o controle remoto riu. Vocês não têm ideia do que estão lidando. Vou deixar vocês no escuro para sempre. E com isso, ele pressionou outro botão. Uma luz ofuscante cortou a fumaça, e então o chão começou a rachar. Carlos sentiu seus pés tremerem, o pânico se espalhando como um contagioso vírus de medo. Ele olhou para sua mãe, que agora tinha uma expressão de medo e emagrecimento que ele nunca havia visto antes. O que está acontecendo?
Ele quase gritou. Carlos, escute! Temos que sair agora! Sua mãe puxou seu braço, mas antes que pudesse se mover, uma sombra apareceu entre a fumaça e as chamas. Era uma figura que Carlos reconheceria em qualquer lugar. Um homem de terno, com um sorriso arrogante que fazia o estômago de Carlos revirar. Chegou a hora, Carlos. Você e sua família vão enfrentar as consequências da verdade. Ele levantou uma arma e o brilho do metal fez o coração de todos parar. Maria gritou, não, não faça isso. Não se preocupe, querida. Estou apenas cumprindo um papel, disse o homem, girando o controle na mão. Sei que você adora jogos, Carlos. E com isso, ele pressionou mais um botão. O chão sob seus pés se partiu, e um buraco se abriu, devorando tudo ao seu redor. Gritos ecoaram, e a poeira subiu, misturando-se com a fumaça. Carlos olhou para Isabela, que tinha um olhar horrorizado, ainda tentando entender o que estava acontecendo. Você precisa acreditar em mim. A verdade está mais próxima do que nunca. Eles querem nos separar. A dor no peito de Carlos se intensificou. Você está mentindo. Você é a razão disso tudo. E antes que pudesse se recuperar, uma explosão ainda maior aconteceu. Para sua surpresa, a aparição da fumaça revelou um antigo mural. Um mural coberto de segredos. Imagens de sua família, de sua infância. Coisas que ele nunca soube que existiam. Lá, Carlos, olhe! Isabela apontou para o mural, que parecia pulsar como um coração. Carlos se virou. Mas o momento foi ensurdecedor. Uma sombra se afastou de perto. Então tudo escureceu para ele. E no instante em que apagou, uma frase permaneceu em sua mente. Ninguém é quem parece ser. Quando a consciência voltou, tudo era confuso. A luz ofuscante ainda estava ali. Mas ele estava sozinho. Nenhum sinal de Maria, de sua mãe. Ou de Isabela. Como se todos tivessem desaparecido. E a única coisa que restava era o eco distante de risadas e o murmúrio de verdades inconfessáveis. Carlos se levantou, a mente girando, questionando tudo o que sabia. O que aconteceu com eles? O que aquela revelação significava para o futuro? Ele olhou ao redor, desesperado, sem saber onde ir. A única certeza que tinha era que a chama da verdade estava próxima. Mas seria possível enfrentá-la agora que tudo estava em ruínas? Who would stand with him in this new reality? Carlos estava paralisado. As palavras da mãe ecoavam em sua mente, mas a urgência do momento não permitia que ele se perdesse em confusões. O homem que se aproximava com o controle remoto tinha um olhar penetrante, uma expressão de triunfo. Isso é um jogo para você? Ele rosnou, o desprezo evidente. Você não sabe o que está prestes a acontecer. Maria segurou a mão de Carlos, seus dedos frios. Carlos, o que ele quer? Sua voz estava tremendo. Ele não tinha resposta. O pânico se espalhava ao redor deles como um incêndio, e o tempo parecia se arrastar enquanto a tensão aumentava. A mulher ao seu lado, sua mãe, olhava com intensidade, como se dissesse que a verdade estava mais próxima do que nunca. Por favor, confie em mim. Ela implorou. Carlos estava lutando contra o turbilhão de emoções que o dominava. Ele queria acreditar nela, mas a confusão e a desconfiança eram como um veneno em seu coração. Então o homem do controle remoto sorriu, um sorriso que gelou os ossos de Carlos. Você acha que essa revelação é um presente? Você está prestes a perder tudo, Carlos. E eu vou me divertir muito com isso. Com um movimento rápido, ele pressionou um botão. Uma explosão ensurdecedora fez a terra tremer. Carlos se encolheu, o pânico transformando seu corpo em pura adrenalina. A fumaça subiu mais uma vez, e o caos reinou absoluto. Ele tentou proteger Maria, mas a cena diante deles se desenrolava como um filme de terror. Quando a poeira começou a assentar, algo chocante aconteceu. Da fumaça, surgiu Renato, ofegante, mas não estava sozinho. Ao lado dele estava outra figura, uma mulher. Não era uma estranha, era a irmã de Carlos.
Isabela, ele a chamou, atônito, o coração disparado. O rosto dela estava pálido, marcado pelo terror. Você não deveria estar aqui. Eu precisava te encontrar, Carlos, Isabela gritou, sua voz se perdendo na confusão ao redor. A verdade sobre nossa família, talvez você nunca devesse ter conhecido. A descrição de sua expressão misturava desespero e culpa. Renato olhou rapidamente entre Carlos e Isabela, como se uma ideia aterradora começasse a se formar em sua mente. O que você tem a ver com isso? Ele questionou, enfurecido. Vocês são uma família de mentirosos. O olhar de Isabela endureceu. Você não sabe, Renato. Nunca soube das conexões, das alianças obscuras. A declaração fez o sangue de Carlos ferver. O que você está dizendo? O plano do nosso avô era mantê-los em segurança. Mas não tudo era o que parecia. E por causa de você. Isabela hesitou, um nó na garganta. Eu não posso deixar isso acontecer de novo. Carlos estava em choque. O que você quer dizer com de novo? Justamente quando Isabela parecia prestes a revelar a verdade, o homem com o controle remoto riu. Vocês não têm ideia do que estão lidando. Vou deixar vocês no escuro para sempre. E com isso, ele pressionou outro botão. Uma luz ofuscante cortou a fumaça, e então o chão começou a rachar. Carlos sentiu seus pés tremerem, o pânico se espalhando como um contagioso vírus de medo. Ele olhou para sua mãe, que agora tinha uma expressão de medo e emagrecimento que ele nunca havia visto antes. O que está acontecendo? Ele quase gritou. Carlos, escute, temos que sair agora. Sua mãe puxou seu braço, mas o chão estava se sobressaindo, e o desespero o cercava. E então tudo aconteceu muito rápido. A terra se partiu, e antes que Carlos pudesse reagir, uma quantidade imensa de neblina escura surgiu da fenda. Ela engolfou tudo ao redor e em uma fração de segundo, Carlos estava completamente cercado. Ele ouviu gritos, não apenas gritos de pânico, mas também de dor e desespero. Carlos, Maria! A voz de Isabela ecoou, mas foi coberta por um rugido ensurdecedor. Naquele instante, a nebulosa se desfez como uma cortina, e Carlos se viu em um espaço que parecia outra realidade, um lugar onde tudo era confuso e distorcido. O que está acontecendo? Ele sussurrou, mas a resposta veio em forma de dor. Algo cortante atravessou seu peito, e uma sombra vazia começou a se formar diante dele. Era uma figura familiar, e quando os contornos se tornaram nítidos, Carlos ficou paralisado. Era ele mesmo, mas não como o Carlos que conhecia. Era uma versão dele, mais velha, mais amarga, com olhos que refletiam a traição. Você não entendeu, não é? Isso sempre foi sobre você, sobre seus erros. E agora, eles estão de volta para cobrar seu preço. Carlos mal pôde respirar. Quem é você? O eco da própria voz estava vazio. Sou o Carlos que você poderia ter sido. A declaração foi como um tapa na cara, dilacerando tudo o que ele acreditava sobre si mesmo. As decisões que você tomou, as pessoas que destruiu, tudo isso volta. Essa é a hora da verdade. Em estado de choque, Carlos recuou. A dúvida e o medo se misturavam, e ele não sabia em quem confiar. Os rostos ao redor dele estavam distorcidos, e as vozes soavam como ecos de um passado que ele não queria enfrentar. Aqueles ao seu redor, que pareciam querer salvá-lo, agora o observavam como se esperassem algum veredito. Maria, sua mãe, Isabela e até Renato, todos pareciam à beira da derrocada, mas ao mesmo tempo a consciência de que estavam envolvidos em algo muito maior queimava intensamente. Essa é a sua luta agora, Carlos. Você vai encarar isso ou vai deixar a sombra vencer? Os olhos daquela figura amalgamada queimavam com intensidade. A fumaça se espalhando e a dolorosa verdade se revelando, Carlos gritou, mas não havia som.
Ele mergulhou fundo em suas inseguranças. O que ele realmente era? E se a sombra se tornasse sua verdadeira essência? A neblina envolveu tudo outra vez, e quando ela se dissipou, Carlos estava sozinho, encarando o seu reflexo em uma superfície escura, onde sombras dançavam, rindo de sua própria perspectiva. Agora, uma escolha precisava ser feita. Ele não poderia fugir mais. A resposta estava próxima. Mas qual era a verdadeira natureza da pergunta? Carlos se levantou, os olhos fixos naquele reflexo imponente, a voz do seu eu mais sombrio ecoando na sua mente. Seu coração pulsava forte. A fúria daquela figura estava além de suas imaginações. Mas enquanto ele tentava processar as palavras, do fundo da névoa, uma luz quirtante surgiu como um raio. Era como se a realidade fosse rasgada na sua frente. Então uma explosão. Um estrondo ensurdecedor fez as paredes estremecerem. Carlos se virou rapidamente, notando uma sombra se mover entre as chamas. Ele piscou, tentando focar, e antes que pudesse entender, algo lhe acertou a cabeça. A luz o envolveu, e a consciência escorregou rapidamente entre seus dedos. Quando Carlos voltou a si, estava em um lugar diferente, deitado no chão frio de um galpão escuro. Tinha um gosto metálico na boca e a cabeça latejava. Ele se levantou devagar e olhou ao redor. O lugar estava cheio de caixas, papéis amontoados e máquinas antigas. A luz era escassa, mas o suficiente para ver o caos que o cercava. E então ele viu. No canto, de pé, estava Maria. Ela o olhava com um misto de alívio e terror. — Carlos, você tá bem? A preocupação em sua voz o atingiu como um soco. O calor e a fumaça pareciam distantes. — Como você? O que aconteceu? Carlos se levantou, sentindo a vertigem tomar conta de si. — Foi um ataque. Eles estão vindo. Todo o plano está em perigo. Os olhos dela brilhavam com uma urgência desesperada. Carlos franziu a testa. — Quem tá vindo? O que você quer dizer com um ataque? Ele estava confuso, e as peças estavam se embaralhando sem parar. — Os homens do meu avô! Eles descobriram o que está acontecendo com a nossa família, e eles não vão deixar você escapar. Ela gesticulou, o pânico evidente na sua voz. — Você precisa entender. O que Renato falou não era apenas uma mentira. Há coisas que você não sabe sobre nós, Carlos. Coisas que vão destruir a sua vida. — Do que você está falando? Perguntou, o estômago revirando. Ele não podia acreditar que tudo o que enfrentara estava tomando um rumo tão bizarro. Ele sabia que não podia seguir em frente sem entender a verdade. E quando ele estava prestes a questioná-la novamente, um grito rasgou o ar. Era a voz de Isabela. — Carlos! Ela apareceu de repente, exausta e coberta de sujeira. — Eles estão aqui! Temos que ir agora! O coração de Carlos disparou. — Isabela, o que está acontecendo? Ele sentiu uma onda de adrenalina. As coisas não faziam sentido. — É muito complicado. Mas você precisa saber. Ela hesitou, os olhos cheios de lágrimas. — Você não pode confiar em ninguém. Isso tudo é uma armadilha. — Como assim? O que você quer dizer com armadilha? A neblina da confusão começou a se dissipar com a pressão na sua mente. Então, um estrondo. O som de passos pesados se aproximava. O medo tomou conta de Carlos enquanto ele olhava para Maria e Isabela. O que eles estavam escondendo? E nesse exato momento, a porta do galpão se abriu de uma forma brutal. Um grupo de homens, com caras familiares, entrou. Mas não eram apenas rostos de estranhos. Eram executivos da sua empresa. Todos eles estavam ali. E a expressão deles dizia tudo. A figura à frente, um homem que Carlos conhecia bem, rosnou. — O jogo acabou, Carlos. Você deveria ter ouvido as advertências. Você definitivamente não sabe o que está acontecendo. E espera-se que você pague pelo que provocou. O mundo de Carlos desabou. Não, isso não pode estar acontecendo. Ele olhou desesperado para Maria e Isabela.
mas o olhar dela estava cheio de desespero e compreensão. E então as últimas palavras de seu reflexo ecoaram em sua mente, como um grito agudo. Você não está apenas jogando um jogo. Você está prestes a perder tudo. A verdade começou a se desenrolar, e Carlos sentiu a realidade ficar ainda mais clara e sombria, imprevisível e devastadora. E quando olhou nos olhos de Maria, viu a resposta que tanto temia. O que ele não sabia poderia muito bem custar sua vida. E as chamas do passado estavam prestes a queimar tudo o que ele conhecia. Carlos, seja forte, Maria sussurrou, um último fio de esperança entre eles. Mas a dúvida crescia, e a única coisa que ele sabia com certeza é que a batalha estava apenas começando. A pergunta era: quem sairia vivo dessa vez? Carlos estava paralisado. As palavras da mãe ecoavam em sua mente, mas a urgência do momento não permitia que ele se perdesse em confusões. O homem que se aproximava com o controle remoto tinha um olhar penetrante, uma expressão de triunfo. Isso é um jogo para você? Ele rosnou, o desprezo evidente. Você não. Sabe o que está prestes a acontecer? Maria segurou a mão de Carlos, seus dedos frios. Carlos, o que ele quer? Sua voz estava tremendo. Ele não tinha resposta. O pânico se espalhava ao redor deles como incêndio, e o tempo parecia se arrastar enquanto a tensão aumentava. A mulher ao seu lado, sua mãe, olhava com intensidade, como se dissesse que a verdade estava mais próxima do que nunca. Por favor, confie em mim, ela implorou. Carlos estava lutando contra o turbilhão de emoções que o dominava. Ele queria acreditar nela, mas a confusão e a desconfiança eram como um veneno em seu coração. Então, o homem do controle remoto sorriu, um sorriso que gelou os ossos de Carlos. Você acha que essa revelação é um presente? Você está prestes a perder tudo, Carlos. E eu vou me divertir muito com isso. Com um movimento rápido, ele pressionou um botão. Uma explosão ensurdecedora fez a terra tremer. Carlos se encolheu, o pânico transformando seu corpo em pura adrenalina. A fumaça subiu mais uma vez, e o caos reinou absoluto. Ele tentou proteger Maria, mas a cena diante dele se desenrolava como um filme de terror. Quando a poeira começou a assentar, algo chocante aconteceu. Da fumaça surgiu Renato, ofegante, mas não estava sozinho. Ao lado dele estava outra figura, uma mulher. Não era uma estranha, era a irmã de Carlos. Isabela! Ele a chamou, atônito, o coração disparado. O rosto dela estava pálido, marcado pelo terror. Você não deveria estar aqui. Eu precisava te encontrar, Carlos. Isabela gritou, sua voz se perdendo na confusão ao redor. A verdade sobre nossa família. Talvez você nunca devesse ter conhecido. A descrição de sua expressão misturava desespero e culpa. Renato olhou rapidamente entre Carlos e Isabela, como se uma ideia aterradora começasse a se formar em sua mente. O que você tem a ver com isso? Ele questionou, enfurecido. Vocês são uma família de mentirosos. O olhar de Isabela endureceu. Você não sabe, Renato. Nunca soube das conexões, das alianças obscuras. A declaração fez o sangue de Carlos ferver. O que você está dizendo? O plano do nosso avô era mantê-los em segurança. Mas não tudo era o que parecia. E por causa de você. Isabela hesitou, um nó na garganta. Eu não posso deixar isso acontecer de novo. Carlos estava em choque. O que você quer dizer com de novo? Justamente quando Isabela parecia prestes a revelar a verdade, o homem com o controle remoto riu. Vocês não têm ideia do que estão lidando. Vou deixar vocês no escuro para sempre. E com isso, ele pressionou outro botão. A realidade pareceu se distorcer, como se o tempo se esticasse, e o chão sob os pés de Carlos tremeu novamente. Ele viu uma onda de fumaça, e depois uma figura se formando. Não a sombra de quem estava cercando-o, mas uma nova entidade que brotava da neblina,
forte e imponente. Era sua avó. E o que seus olhos transmitiam era uma mistura de dor e alívio. "Carlos, meu querido!" ela gritou. E antes que ele pudesse processar, ela avançou em direção a ele. A imagem da mulher era quase a mesma que a sua mãe, mas mais cansada e marcada pelo tempo. "Você precisa saber a verdade. O que veio a seguir vai mudar tudo." A confusão em Carlos só aumentou. "Vovó, mas você..." Ele não conseguiu terminar a frase. A mente dele estava a 1000 por hora. "Eu não morri como você pensa. Fui forçada a ficar em silêncio, a me esconder, mas agora chegou a hora. Seu avô era um homem cheio de segredos, e esses segredos podem custar a vida de pessoas inocentes, incluindo você e Maria." Maria olhou para Carlos com os olhos arregalados. "Carlos, o que está acontecendo?" A incredulidade dela era palpável. Carlos teve um momento de clareza. "Vovó, o que você está dizendo? Que segredos podem ser tão devastadores?" Sua voz tremia, a adrenalina misturando-se com a sensação de que tudo ao seu redor estava se desintegrando. "Saiba que todos que estão aqui têm um papel a desempenhar nesse jogo. E se você não fizer a escolha certa agora, a história da família pode se repetir. E todos nós pagaremos um preço alto por isso." Ela estendeu a mão, mas Carlos hesitou. "Depois dos anos em que você esteve ausente, eu não sei em quem confiar." O tom de voz dele era agudo, cheio de frustração. "A verdade é nebulosa e só posso ver sombras." Isabela pareceu perceber algo monumental. "Carlos, o que se esconde aqui é mais profundo do que você imagina. A verdade sobre todas essas alianças e tensões vai muito, muito além do que conhecemos." E nesse momento, o homem com o controle remoto provocou uma pequena explosão e as paredes ao redor começaram a ruir. "Chega! Vocês são apenas peões em um grande jogo." Ele puxou um dispositivo do bolso, algo que Carlos nunca tinha visto antes, e pressionou um botão. Uma onda de luz, não um espectro qualquer, mas uma luz pura e quase celestial, surgiu, e na fração de segundo, Carlos se viu envolto por essa claridade azeda. E enquanto ela se dissipava, ele percebeu um rosto familiar. Seu pai. "Pai, você tá aqui?" A voz dele era de choque, a mente todavia processando a revelação. "Carlos, você precisa ouvir." O olhar de seu pai era intenso e desesperador. "Nós somos parte de algo imenso, e se não pararmos Renato e o que ele representa, tudo o que amamos poderá ser perdido. A empresa, a história da nossa família, tudo estará em jogo." Carlos sentiu que a terra sob seus pés estava se removendo. O mundo desmoronando enquanto a verdade começava a se revelar. Ele estava pronto para entender, e a última bomba estourou em sua frente, lançando tudo e todos ao ar. "Não, não, não! Isso não pode estar acontecendo!" clamou Maria. Mas o eco de sua voz foi abafado pelo som da destruição que ameaçava consumir todos eles. E no meio daquele caos, Carlos percebeu que estava no centro de uma teia de mentiras, com uma única pergunta ressoando. O que eu realmente sou e quem eu posso confiar agora? Carlos estava confuso e atordoado, o caos ao seu redor transformando-se em um borrão de sons e imagens. A fumaça ainda dançava no ar, mas a figura da sua avó, parecendo tão real, trouxera um novo choque. Vovó, você está viva? O desespero na sua voz ecoou entre os destroços. Carlos, precisamos agir. Eles estão mais perto do que você imagina. Ela olhou com um medo genuíno, como se o mundo em volta fosse um castelo de cartas prestes a desabar. A verdade me trouxe de volta e agora você precisa decidir quem você realmente é. Eu só quero proteger aqueles que amo. Carlos segurou a mão de Maria, seu toque trazendo um calor essencial em meio ao desespero. Ele olhou para Isabela, que tinha os olhos brilhando com lágrimas. Como conseguimos isso, então? Os homens entraram novamente em cena, mas desta vez havia uma nova determinação na voz de Carlos.
Não vamos permitir que suas ameaças nos silenciem. Ele gritou, enfrentando o homem de terno que havia provocando o caos. Sua postura parecia mais forte. O que tinha que ser feito agora era claro. Ele precisava mostrar que era mais do que um simples espião neste jogo, se quiser proteger todos que amava. Vamos para o laboratório. Temos que ativar o sistema de segurança. Podemos usar a tecnologia da empresa contra eles. Corte rápido. Carlos viu Maria e Isabela concordarem, os rostos deles iluminados com esperança. A luz das telas pode trazer respostas para tudo. A equipe que um dia Carlos formou poderia jogá-los no caminho certo. Enquanto um grupo de homens se aproximava, Carlos puxou Maria e Isabela em direção à sala de controle. Eu sei que posso contar com você, ele disse para cada uma delas antes de chegarem à porta. Pela primeira vez, Maria sorriu, a luz da determinação preenchendo seu olhar. É agora ou nunca, Carlos. A adrenalina corria em suas veias. Não havia espaço para hesitações. Isabela uniu-se a eles com um olhar seguro. Sempre estarei ao seu lado. O que precisar, vamos tirar o melhor disso. Mas quando a porta se abriu, o silêncio cortante foi ameaçador. Carlos enxergou as sombras ameaçadoras do outro lado. Preparem-se, ele sussurrou, a pressão crescendo. O trio avançou rapidamente, uma unidade de força que nascera das adversidades. A luz pulsava em seus rostos. E o poder da verdade estava pronto para se manifestar. Quando chegaram, um pequeno grupo de amigos do passado, antigos aliados de Carlos, esperavam. Vocês não vão se livrar de nós tão fácil. O tom deles era claro e certeiro. Um breve sorriso escapuliu dos lábios de Carlos. A família se une na adversidade, não é mesmo? Um confronto inevitável começou. Trocas de palavras e ações rápidas levaram a um embate. Os sons de pessoas com corações pulsando. Um meio tumulto ao redor. Carlos percebeu que estava no controle da situação. O desespero tinha nem mesmo uma fração de energia comparada com a determinação acumulada naquelas paredes. Os homens recuaram, a pressão finalmente desmoronando. Um a um, eles se afastaram, quebrando a barreira do medo que um dia os cercara. E quando tudo finalmente estava em silêncio, um novo sentimento tomou conta de Carlos. Esperança. Eles estavam juntos. Isso ainda não acabou, disse uma voz familiar do fundo da sala. Era Renato. A raiva nos olhos dele refletia o que estava em jogo. Você acha que isso é só uma vitória? Não percebe que a sombra do nosso passado ainda nos persegue? Carlos sentiu um frio na espinha. No entanto, ele se virou em direção ao homem que outrora o separou de Maria. Não vou mais permitir que você controle minha vida. Nós vamos enfrentar isso juntos ou não vamos. A emoção fez seu reflexo se sentir mais confiante. Maria tocou seu braço. Às vezes o passado precisa ser confrontado, Carlos. A escolha é sua, agora. E com isso uma nova ideia tomou forma em sua mente. Com a energia renovada, Carlos estava pronto para enfrentar a próxima batalha. Apesar do perigo, havia uma nova aliança formada. As verdades dolorosas sobre suas famílias não eram mais um fardo. Eram passos necessários para a liberdade. Vamos ficar juntos e descobrir o que está por vir. Uma nova era começa agora. Sua voz embargada reverberou entre os presentes. E quando olhou para a saída, percebeu que essa era a chance de reescrever a história. Não apenas como um empresário, mas como alguém que finalmente entendeu a verdadeira essência do amor, da família e da luta. A cena fechava, a adrenalina pulsava e a vontade de aceitar tudo o que estava por vir. No fundo, restava uma pergunta. Quem teria coragem para juntar-se a eles nesta nova jornada? Você precisa se inscrever agora no canal, para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos
que precisam conhecer este desfecho. Os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal com essas ações.